Mas deixa eu te falar um negócio, cara. Durante a campanha, eu me recordo que a gente conversava muito sobre o Maguito, né? A figura do Maguito, né? Foi o teu mestre, né? Te guiou no começo da política e tal. Fala um pouco pro nosso público, quem foi Maguito Vilela? E qual a importância dele na tua vida? O Maguito era um cara extraordinário. Eu costumo dizer que muitos conheceram o Maguito político, conheceram o Maguito advogado, professor que ele foi, conheceu o Maguito governador, senador, deputado. Eu conheci o Maguito pai, eu conheci o Maguito humano, eu conheci o Maguito que tinha gestos assim que eram incríveis, né? Eu não vou falar o que ele fez por mim, eu acho que seria muito pequeno da minha parte, mas eu já contei essa história algumas vezes, mas é uma história muito interessante para mostrar um pouco quem era o Maguito. Em 2007, 2008, quando o Maguito vai para Aparecida, e muita gente não sabe disso, quem teve essa ideia, essa criatividade foi meu pai. Meu pai foi no Íris, e o Íris queria apresentar para o meu pai uma pessoa que queria ser candidata em Aparecida, que era um cantor evangélico, muito famoso, e por ser famoso no meio gospel, ele foi candidato a deputado federal e teve uma boa votação em Aparecida, que tem muito evangélico. Um cantor que chama Matos Nascimento. Conhece? Não. Ele era do Paralamas do Sucesso. Você conhecia, ele era trompetista, era músico e tal. E o Matos, ele queria ser candidato a prefeito de Aparecida. E o Íris falou, em Aparecida não faz nada que não passe pelo Léo. Aí chama meu pai. Meu pai era uma figura muito bacana, mas muito franca. Falou, porque quer ser... O que você acha? Falei, não tem chance nenhuma. Isso aí só os evangélicos conhecem ele. Meu pai era meio brutão. Aí o Íris já fala, Matos, se o Léo falou, então desculpe e tal. E o Matos sai, e aí fica meu pai, eu e o Íris na sala. E o Íris fala, Léo, mas e aí? Quem vai ser? Você vai ser candidato? Tal. Não, eu não tenho condição, não. Íris, tem 3 pessoas que podem ir para Aparecida, e eu acredito que as 3 têm chance. Mauro Miranda, porque Aparecida, engraçado isso, como o trabalho do Íris naquela gestão, eu acho que foi a melhor gestão que o Íris fez, que foi ali em 2004, a 2008, impactava a cidade de Aparecida, porque o Íris estava fazendo muito asfalto, muita praça, que era justamente o que as pessoas queriam. Então as pessoas olhavam para Goiânia e ficavam meio com inveja. Não, a gente quer isso aqui. E a figura do Íris muito forte, então, de alguma forma, as pessoas mais próximas a ele, que meu pai identificava que poderia ter. Então era o Mauro, aí o Íris falou, não, esse é meu secretário. Dona Íris, ele falou, nem a pau. Aí falou o nome do Maguito, eu acho que ele é o mais forte. Aí começou ali uma conversa que depois culminou em tudo que aconteceu. Então, o meu pai que foi o Cicerone, que apresentou a Aparecida, que apresentou Colina Azul, que você conhece bem, o Madre Germano, que, por exemplo, acredito que você conheça também. Conheço demais. Barra Independência, Nova Cidade, Santa Luzia, conhece tudo? Eu vou morar em Aparecida ainda, Retiro cara. do Bosque, eu preciso Vila encontrar Souza. só o lote certo, irmão. O lote certo? Jardim, Já quer um lote Jardim pra construir? Paraíso, Justamente. Belo Horizonte, que é onde eu moro, que você conhece. Conheço. O que acontece? Meu pai andava com o Maguito. E aí nós fomos num lugar onde tinha uma chácara que a pessoa tinha lá um abrigo para idosos. E o Maguito o Maguito tinha uma questão nele de querer ajudar as pessoas. Ele uma das coisas que é mais forte nele. Na hora que acaba, o cara falou, Maguito, tem uma mulher ali que ela tem 7 filhos. Você podia ir lá conhecer ela, é interessante a história. 6 filhos, é interessante a história dela. E quem sabe o senhor um dia possa ajudá-la. Maguito, claro, vamos lá. Aí falou onde era a casa, eu, meu pai, tinha mais alguns assessores, uma pessoa, o Cleito, que andava com o Maguito, enfim, um motorista. Nós vamos na casa dessa senhora. Essa senhora, não sei se você já viu, Gustavo, porque ela é uma figura que já apareceu algumas vezes na televisão, até porque o Maguito falava dela, eu também. Ela tinha, na época, 6 filhos. Era o Richard Nixon, Saddam Hussein, você já viu? Herbert Vision, sabe da televisão quando tem a dublagem? Sim. Herbert Vision, ela colocou esse nome. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Bill Clinton. Pô, tem uma galera boa, hein? O Saddam Hussein trabalha na prefeitura até hoje, eu acho, inclusive. E ela estava grávida. Ela falou, Maguito, esse filho aqui, se for homem, vai chamar Maguito Vilela. Ela, pô, uma pessoa fantástica. Gorete, Maria Gorete. Gorete trabalha na prefeitura também. A Gorete, uma figura fantástica. Aí o Maguito ficou conversando e falou, cara, 6 filhos, nome e tal. E era assim, ela acaba que chamava atenção, ela nordestina, com uma fala muito forte. Aí o Maguito falava baixinho, tranquilo. Falei, Gorete, o que você quer? O que eu poderia te ajudar? Eu acho que se ela pedisse para reformar a casa, o Maguito tinha reformado. Não, eu quero... Ela falou assim, eu quero uma televisão. Aí o Maguito brincou, falou, mas também que isso tão difícil aqui na televisão.
Mas o que foi interessante que aí a gente terminou a conversa e depois o Maguito, acho que esse dia a gente tinha ido no carro com o Maguito. Normalmente a gente pegava um carro e ia, mas aí na hora que ele deixa a gente na casa do meu pai, o Maguito fala assim, Gustavo, tem como você ir lá em casa comigo? Eu falei, tem, Maguito, não vou pegar o carro, que depois eu volto no meu carro. Menino, 20 e poucos anos, cabeça, eu era candidato a vereador, e fui pra lá, nem imaginava o que era. Na hora que eu chego lá, o Maguito entra, pega a televisão na sala dele, pega a televisão, me entrega, falou, leva lá pra aquela mulher. Podia ter ido um pregão no outro dia, que as pessoas às vezes quando vão dar algum presente fazem. Pega aquilo, né? Ou uma televisão, não. Ele pegou a televisão dele nova, de sei lá quantas, grandona, não sei exatamente. Mas o Maguito era muito generoso. E o Maguito, depois disso, que ele ganha as eleições, ele ajuda aquela mulher. Ela ganhou uma casa. Ela trabalhou na prefeitura, depois o menino dela foi estagiário, hoje trabalha lá até hoje. Então o Maguito mudou a vida dessa mulher. E esse é o Maguito que eu conheci. E eu poderia contar várias histórias que eu... Por exemplo, o pessoal que morava ali, na época tinha um lixão, hoje é um aterro sanitário. Se não me engano, eram 40 e poucas famílias. Foi o primeiro conjunto habitacional construído pela prefeitura. O Maguito deu uma casa para cada uma das pessoas que catavam papel, para dar dignidade. Então o Maguito ele era extraordinário nessas questões. E fora isso, uma baita de uma mente. Uma gestão fantástica. O Maguito sabia muito bem compreender, ler as pessoas, formar equipe, né? Porque acho que gestor não é aquele que sabe de tudo, mas que sabe formar um bom time. E era para mim, assim, é óbvio que meu pai também político, um mentor, mas o Maguito foi de fato quem me mentoreou, quem me elevou, quem me deu a oportunidade ainda jovem de ser prefeito de Aparecida, e eu retribuí para ele em vida tudo que eu pude fazer. Inclusive, na candidatura passada minha de prefeito, eu licenciei do cargo de prefeito, larguei a minha campanha Aparecida e vim dedicar a campanha do Maguito aqui na cidade de Goiânia. Então, o Maguito espero que as pessoas sempre se lembrem dele, né? Um Maguito eterno para, acho que a partir do legado dele, as pessoas também seguirem, né? De fazer o bem, de ajudar o próximo, de poder cumprir aquilo que está como mandamento na Bíblia, né? Que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, não, eu quero só pegar o gancho, André, desculpa. Não, que é isso. E eu quero uma resposta sincera. O filho do Maguito está indo no caminho dele? Cristal, são personalidades muito diferentes, né? Agora, o Daniel é uma pessoa de bem também, né? Porque eu não tenho uma relação muito próxima a ele hoje. Agora, o temperamento do Maguito é completamente diferente do Daniel. O Daniel é um pouco mais explosivo, né? Agora, também é uma pessoa que foi criada, né? Aliás, o Maguito e a mãe do Daniel, que é a dona Sandra, são pessoas que eu acho que ensinaram para o Daniel todos esses valores. Como pessoas, são diferentes. Porque o Maguito, até o povo brincava, agora não está mais distante, mas brincava que o Daniel era filho do meu pai e eu filho do Maguito. Porque meu pai também era explosivo, era de briga, né? Quando eu falo assim e o Maguito já era mais diplomático, que eu também sou. Mas eu acho que isso tem a ver com temperamento. Enquanto pessoas, eu acho que são muito parecidos, né? O Daniel também, eu sei que é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, é uma pessoa que também vive na simplicidade, como era o Maguito. O Maguito é de uma família tradicional de Jataí, com uma condição financeira, eu dizia, boa, mas sempre foi muito simples. O Maguito, ele não era de esbanjar, não era de... Tem alguns políticos que às vezes tem uma condição que, assim, usa aquelas marcas famosas, que vai e tal. O Maguito não, o Maguito era muito simples. O Maguito não dirigia. Até uma coisa interessante, quando a gente saía, estava ele com a Flávia, que era a esposa dele. Aí quando a gente ia sair, ele queria dirigir, mas não era de dirigir. Ele era uma pessoa assim que era um cara tranquilo, gostava de brincar. No dia a dia nosso, ele era uma pessoa muito leve, né? E em momentos importantes, não só de Aparecida, de Goiás, do Brasil, o Maguito teve sempre uma posição muito firme, muito contundente, né? O Maguito sempre foi de postura, de coragem, o Maguito não ficava em cima do muro. Então, eu acho que ele tem uma série de ensinamentos para mim, para o Daniel também, que é jovem. Eu acho que a gente tem que amadurecer, crescer. Eu acho que o Daniel, assim como eu, o Daniel é um pouco mais novo do que eu. A diferença para o Daniel é quase de um ano, né? Eu sou do dia 7 de outubro, o Daniel do dia do Pelé, 24, 23, enfim. Acho que é do dia do aniversário do Pelé. Mas no final de outubro, um ano e poucos meses. Então a gente é jovem ainda. Aí, acho que os erros que nós cometemos, a gente tem que buscar a partir do exemplo, principalmente do amadurecimento, de acertar e de fazer aquilo que
aprender o que é fazer o bem. Mas que vocês dialogaram politicamente, mesmo porque você é filho do Léo, ele filho do Maguito e tal, vocês sempre próximos, mas a amizade era muito grande, Gustavo? Ou era só uma proximidade ali política? A gente realmente tinha uma boa amizade. O Daniel até acho que é o seguinte, na minha eleição para prefeito, de alguma forma um jovem conseguir superar, ser candidato, mostrar valor, também serviria de exemplo para a sociedade goiana, né? Então, poxa, eu fui eleito com 28 anos prefeito. Não, 28 foi vereador. Peraí, vai. 33, 34 anos eu fui eleito prefeito. Eu fui eleito com 33, tomei posse com 34. Porque eu faço aniversário em outubro, a posse em janeiro. Acho que isso para o Daniel também era interessante. Ter uma pessoa mais ou menos do perfil, da idade dele, ganhar as eleições e dar certo. E ele sempre foi muito presente, a gente sempre teve uma relação muito aberta, muito tranquila, de viajar, de ser cúmplice um do outro e tal. E quando eu não concordo com aquilo que o MDB, enfim, a forma que foi, ele foi trilhar o caminho dele, eu fui trilhar meu caminho, né? E acaba que a gente, até do meu temperamento, eu não teria desentendido do ponto de vista pessoal. Político, sim, deixei claro isso, né? Mas poderia até... O Daniel já tem um temperamento mais forte, né? Aquilo que eu disse, né? Ele é um pouco mais... Mas eu espero, eu não tenho... eu acho que... Espero que um dia os caminhos nossos possam se encontrar, talvez não do ponto de vista político, mas do ponto de vista pessoal. Até porque eu acho que a vida, ela passa e tudo isso é tão irrelevante, então... Enfim. Então, esse já seria a sua opinião realmente para as pessoas que brigaram, acabaram a amizade e família que não se fala mais, tudo por causa de política? Que assim, a divergência política ela vai existir. Né? Eu sou um candidato, fulano é outro, é aquela divergência. Mas muita gente levou isso para o pessoal, principalmente nessa última eleição. Eu acho que isso não vai acabar. Não sei se... a minha previsão é que a partir de agora nós vamos ter, acho que, posições muito claras, não de Bolsonaro e Lula, mas de direita e esquerda. Né? Por um lado, eu acho que é interessante que as pessoas começam a saber, entender, identificar de que lado elas são, qual que são... Agora, uma coisa que eu acho que cabe em qualquer lugar, que é o respeito. Não é porque eu torço para o Aparecidense, essa figura aqui torce para o Corinthians, que porque ele torce para o Corinthians e eu torço para o Corinthians, não pode ter amizade, porque eu sou evangélico, é católico, é espírita, não tem religião... Porque eu acho que essa questão do respeito, do diálogo, né? Eu acho que isso é muito importante. Claro, defender o que você acredita, você ter opinião própria. Até estava falando um pouco, estava brincando agora do futebol, do Vampeta. O futebol está perdendo a graça, porque tem muita gente que... Porque hoje, dependendo do que você fala aqui... como é que chama o negócio aí que você é... Cancelado. Tem que tomar muito cuidado, não sei o quê. Então, de alguma forma, você às vezes é um pouco chato, porque tem coisa que parece tão simples, né? Uma brincadeira, não sei o quê. Claro que eu sei diferenciar quando realmente tem maldade. A falta de respeito. A falta de respeito. Mas o mundo tá perdendo um pouco a graça. Futebol hoje, os caras não falam mais o que pensam, porque se falar... Aí tava falando do Vampeta, eu tava contando que eu assisti o podcast. Saudoso Vampeta. Saudoso não, pô, tá vivo. Saudoso Rincon. Mas não joga bola mais. Da bola saudoso. Saudoso dentro de campo. Eu sou da época do saudoso Romário, saudoso Cafu. Mas você imagina o Romário e o Túlio batendo boca no bom sentido, tirando onda um com o outro. Você tira onda, hoje os patrocinadores vão em cima. Então essas coisas, o futebol tá perdendo a graça. Então tem muita coisa hoje que, enfim, você vê... Para fazer hoje comédia, o cara tem que tomar cuidado. Então, eu sei que tem coisa que não deve ser falado, né? Mas tem coisa que poderia. E hoje eu acho que é isso, né? Então, na política, talvez essa falta de respeito, essa polarização que foi muito radical, ela fez que realmente muitos, não é nem amigos, acho que familiares, irmãos, pais e mães, que deixaram de ter convivência, maridos que separaram de suas mulheres, né? Porque um era Bolsonaro, o outro era Lula. Eu acho que é questão de compreender e se respeitar. E o interessante da vida é isso. Eu estava até brincando aqui com o André antes de começar, né? O que você está achando do governo, não sei o quê. Bom, o que a gente nota é que acertos e erros sempre vão acontecer. E de 4 em 4 anos você tem uma possibilidade. Pô, o André foi bom prefeito, foi bom vereador, vamos votar nele novamente. Não foi, amigo? Vamos tirar. E é isso.